Então, ó, quando a gente fala na parte trigonométrica, a gente inicialmente estudou o quê? Estudou conversão de grau para radiano, de radiano para grau. Depois a gente estudou as voltas que uma circunferência pode ter, voltas positivas, voltas negativas. A gente estudou arcos côngruos, que são aqueles arcos que ficam no mesmo lugar, e aí tem, né, seria o mesmo valor de seno, cosseno, essas coisas todas, que seriam quantas voltas, primeira volta, segunda volta, que foram algumas atividades que a gente fez. E a gente também viu os equivalentes. O que são os equivalentes? São aqueles que têm o valor em módulo, lembrando que módulo é valor numérico, de seno e cosseno, e que eles só se diferem, né? Só tem essa diferença em relação a sinal. E que quando eu falo em ângulos, em arcos ou ângulos equivalentes, eu estou falando de quadrantes. Eu tenho cada ângulo, eu tenho mais 3 equivalentes. Eu teria um equivalente, se o ângulo está no primeiro, eu tenho um equivalente no segundo, no terceiro ou no quarto. Porque são 4 quadrantes que minha circunferência trigonométrica tem. Essa circunferência trigonométrica a gente chama de ou circunferência trigonométrica mesmo, ou a gente chama de ciclo trigonométrico, ou em alguns lugares vocês vão ver até círculo trigonométrico, tá? Basicamente, a gente viu isso tudo até agora. E aí, agora a gente vai falar, continuando em seno e cosseno, né? A gente vai falar de seno e cosseno de um arco trigonométrico. Tá lá no livro, na página 467, tá? Então, o que acontece? Dentro do meu círculo trigonométrico, da minha circunferência trigonométrica, a gente tem como se fosse um triângulo lá dentro. E esse triângulo que eu tenho lá dentro é da onde surge toda a trigonometria. Por isso, trigonométrico. Então, quando a gente estuda lá no nono ano, depois no início desse ano a gente estuda de novo, aquela questão de seno, cosseno, seno oposto sobre hipotenusa, cosseno adjacente sobre hipotenusa, tangente oposto sobre adjacente, aquelas fórmulas todas da trigonometria dentro dos triângulos retângulos. E aí a gente tem na parte de trigonometria, a gente tem os triângulos qualquer, que a gente tem lei de seno e lei de cosseno, né? A gente estuda a trigonometria básica. Agora a gente está estudando a trigonometria dentro de uma circunferência. E dentro dessa circunferência, a gente vai basear sempre no de 90 graus. Então, é uma circunferência cujo raio padrão é de 1 centímetro, tá? Por isso que a minha hipotenusa, aqui a gente considera como 1. Vocês vão ver em vários casos essa questão da hipotenusa, tá? Valendo como 1. Então, ó, eu teria minha circunferência trigonométrica dentro de um plano cartesiano, em que eu tenho meu eixo X e meu eixo Y. E aí, como eu já falei com vocês algumas vezes, o X é o meu eixo dos cossenos. Então, o X a gente chama de eixo dos cossenos. Ah, como eu vou lembrar? Tenta relacionar eixo dos cossenos com consono. Consono, deitou, tá? E eu também tenho meu eixo dos senos. Dentro do meu eixo dos senos, eu tenho o Y, tá? Então, primeira relação que a gente tem que lembrar. Eixo dos cossenos é o eixo X, eixo dos senos é meu eixo Y, tá? A partir disso, a gente teria algumas relações que a gente já até estudou. O cosseno de um ângulo aqui seria OP sobre 1, que seria hipotenusa. Então, é o próprio OP. Ou seja, o meu cosseno vale a medida que eu tenho no X. E o meu seno, a medida que eu tenho no Y, a altura do Y. Isso aí tudo a gente já tinha falado, eu já tinha mostrado dentro da circunferência trigonométrica. E aí, gente,
A gente vai agora para a parte de variação de sinal. O que é isso? Dentro da variação de sinal do seno, que eu também já comentei, lembrando que o seno é o quê? Eixo do Y. Então, eu estou levando em consideração o meu Y apenas, tá? É o meu eixo dos senos. Dentro desse eixo dos senos, eu tenho os meus quadrantes, eu tenho os 4 quadrantes. E aí, dentro desses quadrantes, eu tenho variação de sinal. Como assim? Primeiro e segundo quadrante positivo, terceiro e quarto quadrante negativo. Então, dentro do eixo dos senos, primeiro e segundo quadrante tem sinal positivo. O terceiro e o quarto quadrante tem sinal negativo. Por quê? Primeiro e segundo está para cima do zero. Terceiro e quarto abaixo do zero. Isso também eu já tinha começado a comentar, né? Depois, tem a questão da variação de sinal do cosseno. Então, o cosseno é quem? É meu eixo dos x. Eixo x é meu eixo dos cossenos, com sono. Então, tá com sono, tá deitadinho aqui. Beleza. A partir disso agora, a gente tem essa análise do sinal. Como assim? Eu tenho o primeiro quadrante positivo, segundo quadrante negativo, terceiro quadrante negativo e quarto quadrante positivo. Ou seja, os que estão à direita, positivos. Os que estão à esquerda, negativos. Então, eu tenho o primeiro e o quarto quadrantes com sinal sempre positivo e tenho o segundo e terceiro quadrantes com sinal sempre negativo. Diferente do eixo dos senos, que eu tenho o primeiro e segundo positivo e terceiro e quarto negativo. Ok. Até aqui, a gente já tinha visto essas coisas. Dessa forma, não. A gente tinha visto analisando cada ângulo, cada valor. Então, a gente analisava se estava da direita, se estava para cima, para baixo, para a esquerda. A gente analisava desse jeito. Então, primeira coisa de agora nova, a gente tem estudo de sinal, a gente tem variação de sinal. Como? Separado em eixo dos senos, que seria analisando o Y, que ficaria desse jeito, e em relação ao meu cosseno, que seria o eixo X, que a variação de sinal ficaria desse jeito, tá? Até aqui, ok? Alguma dúvida? Ok? Tá ok. Eu já tinha explicado isso. Já tinha explicado tudo junto, né? Então, agora, a gente tem uma relação para vocês guardarem. O quê? Eu falei no início da aula que a gente tem dentro de uma circunferência trigonométrica padrão, a gente tem um triângulo retângulo. E que dentro desse triângulo retângulo eu tenho a minha hipotenusa, e essa hipotenusa é o raio, tá? Eu tenho uma hipotenusa com um raio que mede 1 centímetro. Foi o que eu falei. Só que aí, agora a gente tem que pensar o seguinte: 1 centímetro pode estar para cima e pode estar para baixo, né? Quando eu tenho 1 centímetro para cima, no caso do eixo dos senos, 1 centímetro para cima, eu tenho 1 centímetro positivo, eu tenho 1 positivo, que seria o valor do meu raio. Quando eu desço, eu falo que eu tenho menos 1. Por quê? Tá para baixo de baixo, é como se aqui fosse o 0 e aqui fosse o número 1, porque é positivo, mesma distância, um espaço, só que aqui vem menos 1. Aqui eu estou nos positivos, então é 1 positivo. Para cá eu tenho menos 1.
Então, o que são essas relações? Dentro da trigonometria, dentro da circunferência trigonométrica padrão, eu tenho que o cosseno do meu ângulo x, o x aqui vocês entendam como se fosse um ângulo, alfa, qualquer coisa, ele sempre está entre, ó, o cosseno do x está aqui, ó, entre menos 1 e 1. Então, o cosseno de x está entre menos 1 e 1. E o seno do meu x também, desse ângulo x, entre menos 1 e entre 1 também, tá? Então, isso daqui é a primeira relação que a gente tem dentro da trigonometria, ok? Então, primeira coisa que a gente tem que guardar, que o cosseno vai do menos 1 até o 1 e que o seno vai do menos 1 até o 1. Precisa lembrar disso? Precisa. Tá? Precisa para a gente começar nesses cálculos que eu vou apresentar aqui agora. Então, até aqui, ok? Pode continuar, gente? Tá. Então, ó, vou fazer alguns exemplos aqui de equações trigonométricas. Sejam bem-vindos às equações trigonométricas agora, tá? Dentro da trigonometria, dentro da geometria, da matemática 2, a gente viu várias coisas. Seja elas de desenho, seja de cálculo, e agora a gente vai para cálculo. O que é isso? Isso é uma equação trigonométrica, tá? Por quê? Porque está falando de seno. E o seno está dentro da onde? Da trigonometria. Então, o que a gente tem que lembrar? Em relação ao seno, eu falei que eu tenho uma primeira relação ali, uma primeira leizinha. A gente pode chamar de lei. Que seria o quê? O meu seno, de qualquer ângulo, seja x, seja alfa, ele tem que estar obrigatoriamente entre o menos 1 e o 1, tá? Tem que estar entre os dois. Isso é uma coisa que a gente tem que lembrar. E o meu cosseno também é a mesma coisa. Aqui, no caso, as equações estão todas com seno. Então, letra A. Letra A, eu tenho essa equação para resolver. Então, eu tenho que 2 mais 3 senos de x é igual a 8. O que eu vou fazer? Eu vou isolar, eu vou agrupar as trigonometrias. Como assim? As partes trigonométricas, digamos assim. Então, nesse caso, quem que é a minha parte trigonométrica? O seno de x. Então, eu vou fazer como se fosse equação normal. Isola a letra, põe número para um lado. Só que a minha letra aqui, eu estou considerando esse termo, 3 seno de x. Então, vai ficar 3 seno de x é igual a 8. Passou o 2 para cá, menos 2. 3 senos de x é igual a 8 menos 2, 6. Então, o meu seno de x é igual a 6 dividido por 3. O meu seno de x deu 2. Ó, que legal, descobri. Tá. Só que para que serve isso daqui? Para falar aonde o meu seno pode estar. O meu seno é só de menos 1 até 1. E aqui deu 2. Quer dizer, gente, que isso é impossível. Então, a gente escreve aqui, ó, 3 tracinhos, que é de impossível. Seno de x igual a 2. Pois. Aí eu repito isso aqui. O meu seno, ele tem que estar entre quem? Tem que estar entre menos 1 e 1. E o 2 é maior que esse 1. Então, é impossível. Ou seja, essa equação é impossível de ser resolvida. Tá? Esse aqui seria um primeiro exemplo pra gente. Então, esses 3 tracinhos, símbolo de impossível.
Tranquilo, gente? Ou dúvida? Viu? Tranquilo. Então tá. Isso aqui eu resolvi uma equação trigonométrica tranquila, né? Agora, a gente vai para uma equação que vai se transformar em inequação. Como assim? Ó, 2 mais 3 seno de x é igual a n. Então, o que aconteceu aqui agora? Eu tenho praticamente a mesma daqui de cima, ó. Que aqui de cima era 2 mais 3 seno de x é igual a 8. Só que no lugar do 8, não tem como resolver, eu quero descobrir agora qual o valor que dá. Que valor que eu posso colocar no lugar desse 8. Para eu poder conseguir resolver essa equação. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte. Vou, mesmo procedimento, como se fosse equação, isolando o meu seno, tá? Então, ó, 3 senos de x é igual a n menos 2. Agora eu escrevo seno de x é igual a n menos 2 sobre 3. E a partir daqui, não teria como eu resolver dentro de equação normal. Só que a gente tem equação o quê? Trigonométrica. E dentro das equações trigonométricas, eu tenho essas duas leizinhas aqui. Do seno, que tem que estar entre menos 1 e 1. E do cosseno também, que tem que estar entre menos 1 e 1. Beleza. Eu sei que seno de x é n menos 2 sobre 3. E eu sei que o meu seno tem que estar entre menos 1 e 1. O que eu vou fazer? Eu vou escrever menos 1 menor ou igual que? Não era o seno? E o seno não é n menos 2 sobre 3? Vou repetir isso aqui. Menor ou igual a 1. Transformei em uma inequação composta. E agora a pergunta. Vocês aprenderam a inequação composta lá no 7º ano, 8º ano, ou não? Não lembro. Sim? Tá. Mas se alguém tiver alguma dúvida aqui, eu vou voltar nela para a gente poder resolver isso daqui, tá? Porque dentro da trigonometria aqui, a gente vai usar esse tipo de inequação, quando eu tenho dois sinais ao mesmo tempo. Então, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, aqui é uma fração. Quando eu tenho fração, eu faço MMC. Eu não sei também se vocês aprenderam dessa forma que eu vou fazer aqui, ou se vocês aprenderam isolando. Então, aqui, ó, MMC entre 3 e 1 dá 3. 3 dividido por 1, 3 vezes menos 1, menos 3. Menor ou igual. 3 dividido por 3 dá 1, 1 vezes m menos 2, m menos 2. 3 dividido por 1, 3 vezes 1, 3. E aí, quando a gente tem equações ou inequações em que o denominador de todo mundo é igual, a gente simplifica. Ou seja, virou menos 3 menor ou igual m menos 2 menor ou igual a 3. E agora, qual que é o procedimento para resolver uma equação composta? Aqui eu tenho um menos 2. Eu vou pegar ele e vou passar para os dois lados. Como assim? Para antes desse e para depois desse. Então, vai ficar menos 3, era negativo, virou positivo. Menor ou igual a n, porque ele saiu daqui. Menor ou igual ao 3, só que para eu equilibrar, o que eu faço de um lado, eu faço do outro. Então, menos 2 veio para cá também. Mais 2. Menos 3 mais 2, menos 1. 3 mais 2, 5. Então, qual que é meu valor de m?
O meu m tem que estar entre 1, menos 1 e 5. Ou, dentro lá da teoria das funções, o meu m é o quê? Vai do menos 1 com ele entrando, porque eu tenho o sinal de igual, até o 5 com ele também entrando. Por quê? Também tem o sinal de igual. Então, eu posso responder dessa forma dentro da equação, ou posso responder dessa forma dentro de teoria dos conjuntos. Isso tudo dentro de trigonometria, tá?